Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para que possamos contar com as suas audiências, as suas visualizações, todos os canais pelos quais nós estamos transmitindo o programa O Tempo da nossa Casa Espírita Chico Xavier. É uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, quando nós sabemos que estamos atingindo os objetivos pelo qual foi proposto esse programa de divulgação do Evangelho do Mestre, dos ensinamentos do Mestre. E nas rodinhas onde nós conversamos, tendo em vista os acontecimentos não só do Brasil, mas do planeta em geral, nunca foi tão necessário se falar em Jesus. Se falar nas privações pelas quais nós estamos passando, né? As expiações pelas quais nós estamos passando, porque o livro dos Espíritas, ele fala da destruição, né, necessária para que haja uma regeneração mais rápida da raça humana e de tudo. Né? Então, esse programa é essencialmente esclarecedor e fiel. Existe uma fidelidade doutrinária com os ensinamentos de Jesus. Então, para nós, como eu falei, é uma felicidade muito grande de tê-los conosco e a audiência que nós alcançamos, não só aqui na cidade de Bagé, como nos arredores, né? Em todo o estado, outros estados e até países por onde se encontram os nossos confrades, nossos irmãos por aí, se dão a comunicar que estão ouvindo, nos prestigiando com a sua audiência. Então, nós ficamos, sinceramente, uma felicidade muito grande em saber que nós, como simples mortais, devedores da lei natural, Jesus nos dá essa oportunidade da divulgação do seu Evangelho de amor. Então, a todos vocês que estão nos prestigiando, uma boa noite e um obrigado do fundo do nosso coração por essa audiência numerosa, grandiosa, pela qual nós estamos vivendo. Boa noite também aos nossos patrocinadores. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, que estão aqui também a nos inspirar, para que possamos trazer a palavra certa e que possa essa palavra, que é a mensagem de Jesus, satisfazê-los de alguma forma no que tange as nossas necessidades, nossos questionamentos. Eu acho que nós estamos no caminho certo, tendo em vista as visualizações, né? São milhares de pessoas que estão nos ouvindo, e nós temos essa eterna gratidão por tudo que vocês nos fazem. Então, uma boa noite mais uma vez a todos os nossos ouvintes, aos nossos patrocinadores, e agradecer a Jesus, que nos proporciona participar de um programa da grandiosidade como esta, né? Ainda temos algumas dificuldades, mas nós pesquisamos, nós estudamos para chegar aqui e não falar bobagem, desculpa a expressão. Hoje em dia, onde existe tanta divergência, né? Tantas agressões, desmandos, né? Tantas coisas ruins estão acontecendo, e Jesus, né, nos manda o Consolador, olha só. Parece que Jesus até poderia botar um outro nome a não ser Consolador. Mas eu tinha certeza que naquela visão futurística do Mestre, ele sabia que nesse momento nós estaríamos bem consolados. Essa que é a verdade. Benjamin, então boa noite, Benjamin. É uma grata alegria estar contigo mais uma vez, Benjamin. Alegria digo eu, né? Boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs que nos assistem. E estamos, nesta sexta-feira, dando continuidade a esse programa chamado O Tempo Espírita, que tivemos o prazer, né, a alegria de tempos atrás, identificar esse nome, dar a esse programa esse nome, porque achamos que no tempo pretérito passado já outras religiões tiveram, né?
como diz o Emmanuel, foram as mães, É, que até algumas foram as mães que abandonaram os filhos, né? Olha então, só. então tiveram a sua oportunidade de participar na humanidade em levar os propósitos de que Cristo, né, veio à Terra para disseminar, né? E hoje achamos que o Espiritismo agora chegou à vez dele. Exatamente. Por isso que demos o nome de o tempo espírita, quer dizer, o tempo agora, doravante, é do Espiritismo. E tudo tem seu tempo, chegou o nosso tempo. Né? É o Agora nosso chegou, tempo agora. chegou o nosso tempo. Então, eu convido vocês a participar conosco nesse trabalho, que é um trabalho como Allan Kardec nos convida a fazer, né? Para levar essa doutrina maravilhosa ao conhecimento de todos. Pedimos licença, portanto, a todos os lares, né, para adentrarem essa hora da noite, 20 horas, e curtam conosco, né, essas coisas boas que nós estamos pretendendo levar a todos, né, até para o conforto da noite e da vida nossa. Uhum. Pois bem, nós trouxemos um tema, tendo em vista que há poucos dias se convencionou que as mulheres tinham que ter um dia, o Dia da Mulher, né? É 8 de março, 8 de março. Dia Internacional. Internacional da Mulher. Depois eu vou explicar o porquê. Eu vou deixar com o Benjamin essa parte mais intelectualizada com o Benjamin. Não é? Então, assim, eu acho, meus queridos irmãos e ouvintes, que o Dia da Mulher são todos os dias. Essa é a verdade. Né? E nós, homens, nós temos que colocar a mão à palmatória. Nós vamos falar ao longo do nosso trabalho o valor de uma mulher. Seja uma mulher que pariu, uma mulher que não pariu, porque na realidade nós vamos conversar que toda mulher é mãe, né? De uma criança que não pariu, que não saiu do seu ventre, mas se considera a mãe pelo compromisso que ela tem com a criança, vamos dizer assim, e até com os adultos, né? Que muitas vezes se comportam como crianças, né? Agem, embora a idade cronológica, são crianças que têm que ser levadas pelas mães. Aí entra o valor do compromisso que a mulher tem perante a lei de Deus, né? A mensagem que Jesus nos trouxe, o compromisso que ela tem junto a Jesus. Portanto, meus irmãos, o Dia das Mulheres, para nós demos algum presente, algum chocolate, outro da flor, seja lá o que for. Mas nós temos que agradecer a essa criatura que podemos considerar a mulher como o braço direito do Pai, o braço direito, a co-criadora do Pai, de Deus, né? É a médium de Jesus. Também é a co-criadora, juntamente com o nosso mestre, porque na realidade, se nós olharmos o valor que tem a mulher, o compromisso, que vou dizer, é muito maior o compromisso da mulher do que nós do homem. E ao longo nós vamos dizer por quê. Basta dizer que a mulher cria outra criatura dentro do ventre. Nós participamos, né, da vinda desse espírito do processo reencarnatório. Mas, olha, eu acho grandioso, eu até dizia para algumas pessoas, eu tenho que tirar isso aí, agora a ciência está pesquisando, né, a criação de uma outra forma, né, porque a mulher não sofre. Eu acho um sofrimento tão grande, é uma coisa linda, é bela, é divina, né? Uma mulher grávida, eu sempre digo que a coisa mais linda que pode ser na face da terra é uma mulher grávida. Então, os maridos que estão com as mulheres grávidas aí, ó, pelo amor de Deus, olha, valorizem essa médium de Jesus. A missão da mulher, que nós vamos mais adiante falar, e é por isso que nós temos que valorizar a mulher, é muito maior, meus irmãos. É muito maior do que a missão do homem. Nós vamos conversar um pouco, o Benjamin vai nos ajudar. Nós estamos esperando o Johnny, que tem um compromisso na prefeitura. Daqui a pouco ele está por aí. Tem uma irmã que viria hoje, também a Tanara não apareceu, pode ser que ela esteja nos ouvindo. E se ela quiser aparecer, nós estamos aguardando, né, Benjamin? Ela que venha. Nós vamos falar da importância da mulher no mundo, não é a mulher do mundo, a mulher no mundo, né?
A história da mulher nós podemos dividir em três partes. Desde da época dos judeus, ali, depois da época de Jesus, né? A época de Moisés, de Jesus, e a mulher contemporânea. São épocas distintas, completamente diferenciadas uma da outra. Olha, veja Moisés, se tu pegar, por exemplo, a Bíblia, tudo é homem, tudo é homem, tudo é homem, é homem. A mulher aqui é a mulher prostituta, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Né? Então, infelizmente, naquela época, a mulher era tratada dessa forma. Então, como nós sabemos, falando de Moisés, né, como sabemos, foi o grande legislador hebreu que libertou seu povo, o povo judeu, do jugo egípcio, criador da lei mosaica, onde a lei mosaica foi dividida em duas partes distintas. Nós não vamos falar porque não faz parte do nosso trabalho. Mas acontece, como nós falamos, a mulher naquela época dos judeus era totalmente desvalorizada. A mulher era somente para procriar e satisfazer, né, os desejos sexuais do homem, única e exclusivamente isso aí. Então, na lei de Moisés, que foi o grande legislador, a lei mosaica, ele relegava, olha, vejam só que barbaridade, mas é o costume, era a cultura da época e nós temos que aceitar. Né? Ele relegava a mulher a uma quarta categoria. Já pensaram uma quarta categoria, a mulher? O valor que tem uma mulher, eles não sabiam do valor da mulher. Né? Então, no ápice, lá em cima dessa pirâmide, ou na base da pirâmide, né, o valor maior era dado aos homens. O homem era o valor maior. Depois veio os animais. Depois as riquezas. E em quarto lugar, meus irmãos, em termos de valores, era considerada a mulher. Né? Então, em segundo lugar, os bens materiais. Em terceiro, os animais. Em quarto lugar, estavam as mulheres. Temos que entender que essa entender que a segunda parte da lei de Moisés foi uma criação humana, a lei de falível e transitória. Passou. Foi feita para a época. E tinha que aceitar, como falei, porque fazia parte da cultura, da religião da época. O interessante, né, para o homem daquela época, tudo era permitido. A mulher não podia sentar onde os homens estavam trabalhando, estavam fazendo reuniões. Todo e qualquer onde se encontrava o homem, a mulher não podia penetrar. A mulher não podia saber daquilo que eles estavam tratando. Não entrava no assunto. Era proibido a mulher saber daquilo que era tratado pelos homens. Né? Então, para os homens, meus irmãos, naquela época de Moisés, tudo era permitido. Para a mulher, não. Era um ser separado em parte. E essa situação da mulher, quase uma paranoica, uma mulher da mente humana daquela época, uma mulher praticamente era uma escrava e tinha que obedecer o seu dono, né? Tinha que baixar a cabeça, pedir permissão para entrar, permissão para sair. Era um horror daquela época. Mas, como eu falei, era a cultura da época, nós tínhamos que aceitar, né? Porque fazia parte da cultura da própria legislação daquela época. Então, a lei de Moisés, como todas as leis criadas pelo homem, adequou-se, isso aí que é interessante que eu estava falando, a uma determinada época. No entanto, surge, época depois, um outro grande legislador, nascido em Belém, que vocês já estão sabendo quem é, da Judéia, há mais de 2020 ou 26 anos agora. Jesus, conhecido por Jesus, o Cristo de Deus. Né? Aí Jesus mudou, desculpa a expressão, bagunçou completamente essa escala, essa sequência, onde a mulher era considerada um objeto, porque era um objeto, e era considerada, entre os valores da época, o homem, o animal, aliás, as joias, o ouro e os animais, e quarto a mulher. Jesus veio e acabou com tudo isso aí. Impressionante, né? O que Jesus veio trazer, tirou a mulher do esquecimento,
daquela quase que ociosidade, que ela não podia participar de nada, né? E considerou a mulher como a sua co-criadora, gente, Jesus, né? Como um elo de ligação. Olha bem o que diz os escritores espíritas que eu contei aqui. Um elo de ligação entre a brutalidade e o amor. Olha que coisa mais linda. A mulher é o elo de ligação entre a brutalidade e o amor. E dentro de muitas passagens aqui que nós vamos entender, quando Moisés tirou a mulher do esquecimento, o valor que ele deu para a mulher, que barbarizou a sociedade da época. Porque se nós pegarmos o Novo Testamento, pegarmos a Bíblia, né, a Torá, nós vamos ver que só fala no homem. O homem é isso, o homem pode aquilo, a mulher já não pode. E nós temos religiões ainda, né, eu não vou citar os nomes aqui, que continua a mesma coisa. A mulher não pode mostrar nem o tornozelo, não pode mostrar a sua face, a sua cara, não pode mostrar. A mulher não pode estudar, tem que permanecer burrinha a vida toda, não pode tirar uma faculdade. Isso acontece até hoje, em nossos dias, no mundo totalmente intelectualizado, mais espiritualizado, e ainda considera a mulher um objeto. Essa que é a verdade. Né? Então, o Jesus, tirando a mulher do esquecimento, ela se torna um auxiliar de Jesus. Em várias parábolas, nós vimos Jesus considerando muito a mulher, pedindo ajuda, mostrando a todos nós até hoje o valor de uma mulher. Benjamin, se tu quer falar alguma coisa, ele fica bem à vontade. Se tem alguma coisa aí, tá? Então, Jesus, por exemplo, ele pega uma prostituta, gente. Olha que lição Jesus nos dá através daquela passagem que ele tem com Maria Madalena, né? Onde os homens vieram trazer Maria Madalena com pedras na mão, uma multidão. Jesus estava escrevendo na areia, né? Um fecho com o dedo, algumas coisas, e chega os mais velhos e diz: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E diz a nossa lei, a lei de Moisés, que elas têm que ser lapidadas até a morte por todos nós, a pedrada. Olha só que brutalidade, gente. E Jesus continua escrevendo. Então, a primeira mulher que nós podemos citar, como exemplo da comunicação Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também é dia. Deu. Voltou. Pergunta se eles estão ouvindo. Eu acho que voltou. Eu gostaria de saber se alguém nos manda uma mensagem, se estão nos ouvindo aí, tá? E nós temos sem o nosso técnico aqui. Mas eu acho que sabe que é a verdade. Dá teu telefone aí, Benjamin, para... Não, vamos lá. Nos grupos, quem está... Bom, é 999 76 0095. Tá? 999 76 0095. É o meu telefone e é o WhatsApp. Aí vocês comunicam comigo que aí eu fico ao par. Tá bom? Vamos considerar que todos estão nos ouvindo aí, mais uma vez nos desculpe essa interrupção aí. Né? Então nós estávamos falando assim, ó, que Jesus tirou a mulher do anonimato e trouxe a mulher que estava esquecida pelos homens, pela sociedade da época, para nos ajudar através daquilo que as parábolas nos trazem para a nossa vivência do dia a dia. São coisas maravilhosas, que os ensinamentos deles, né, que ele promulgou naquela época, Jesus, eles continuam atualizados até hoje. E temos a certeza, né, que quanto as gerações estão passando e os ensinamentos de Jesus, que ele pega a mulher do anonimato e traz para auxiliá-lo, por isso que eu disse que a mulher é a médium de Deus, né, trazendo esses ensinamentos com a participação e a valorização
da mulher, que tirou do esquecimento das mãos dos judeus, da sociedade judia, para que nós pudéssemos também, na atualidade, valorizar essa criatura que todos nós temos, ou como mãe, ou como avó, como tia, como irmã, como mulher da nossa vida, nossa esposa, nossa companheira, e as filhas que nós temos também, advinda da união entre nós seres. Então nós temos que agradecer. Então, o primeiro exemplo que nos dá é a parábola da mulher adúltera, né? Que nós dizíamos que os judeus, velhos e novos, de toda a idade, uma multidão de pessoas, de homens, e aos empurrão trouxeram a Maria, pobre da Maria Madalena, e jogam ela no chão e dizem, né, que ela foi pega em adultério e que a Torá, a Bíblia da época, dizia, rezava ali na Bíblia, que a mulher tinha que ser morta, apedrada pelos homens, ou por toda uma população. E Jesus não levantava a cabeça, e eles interpelam Jesus mais 2 vezes. Olha só a sabedoria do Mestre, que maravilha a sabedoria de Jesus, né? Quando ele pergunta, diz, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum atirou a primeira pedra. E nós sabemos por quê. Porque todas aquelas criaturas que estavam condenando a Maria Madalena eram pecadores. Agora, nas entrelinhas desse ensinamento de Jesus com a mulher adúltera, nós não nos situamos muitas vezes dentro dessa parábola, dentro dessa verdade. Quantas vezes diariamente, ou lá de vez em quando, nós condenamos alguém. Infelizmente, na faixa vibracional da qual nós pertencemos, nós nos permitimos, ainda pela falta de conhecimento, condenar os outros. Nós estamos sempre condenando. Né? Hoje a nossa pátria passa por uma grande expiação. E essa expiação, meus irmãos, foi permitida por Jesus. O que nós temos que fazer, aproveitando essa mulher que serviu de médium dos ensinamentos do Mestre? Simplesmente orar pela nossa pátria. Porque nós temos que passar por isso aí. Questão 278 do Livro dos Espíritos, que fala das restrições necessárias para que tudo se renove e renasce melhor. Nós estamos passando por isso. Interessante que eu estava hoje estudando lá em casa, e de vez em quando me veio os pensamentos, que todas as casas espíritas de Bagé, que todas as casas espíritas do Brasil, da nossa pátria, que todas as reuniões, seja lá qual for a religião, se unisse no único pensamento, uma única vontade, e rezasse pela nossa pátria. Eu pego essa parábola que nós temos que condenar a Maria Madalena, porque nós estamos condenando todo mundo. O que nós temos que entender da necessidade de passarmos por tudo isso aí. É por isso que essas parábolas, todas elas, são simbólicas. E o Espiritismo é a única que, me desculpe as outras religiões, é a única que pega a parábola e esmiuça ela e mostra exatamente qual é o sentido, qual é o objetivo, o que está nas entrelinhas desses ensinamentos das parábolas. Então, falava ele, né, que no primeiro momento a mulher é uma escrava. No segundo momento chega o novo legislador e tira a mulher do anonimato, e além de tirar a mulher do anonimato, ele pede para a mulher ser a sua auxiliar, a sua médium, para poder ensinar aquilo que ele veio propor de novo, a verdadeira revolução social, sentimental daquela época. Hoje ainda nós estamos navegando ainda em mares meio revoltos, ou quais crianças que não sabem caminhar, exatamente pela falta de conhecimento. As barbaridades que acontecem no mundo é a falta da religião, é a falta de conhecimento do Evangelho de Jesus. Uma outra, então aqui está um grande ensinamento, né, de nós não condenarmos. Ele pega Maria Madalena, explicando tudo isso, e não condene para que não sejamos condenados. Várias vezes Jesus fala isso aí. E depois temos uma outra de fidelidade doutrinária, de fé,
de certeza que nós poderíamos atingir os nossos objetivos, até com relação às nossas doenças, se nós despertarmos a nossa consciência e saber que existe um médico de todos os médicos, médico dos nossos corpos, das nossas almas, dos nossos perispíritos, médico de todos os espíritos, médico de toda a humanidade, que se chama Jesus. Olha só, naquela época, tinha uma mulher que sangrava por 12 anos. Dizem que o nome dela é Verônica, não sei se é Verônica mesmo, alguns só dizem uma mulher. E essa mulher sangrava por 12 anos, gastou fortuna com os médicos da época e não curou nunca o seu sangramento. E aqui está estampado, está vivenciado o valor da fé. Da fé. Mais uma. Então lá, o perdão. Aqui, a fé. E ela dizia, se pelo menos eu tocasse nas vestes do mestre, tenho certeza que eu pararia de sangrar. Certo dia, Jesus passava pelas ruas daquela cidade, não me recordo se é Jerusalém ou Betânia, não me lembro bem. Nazaré, de Nazaré, e uma multidão sempre seguia Jesus. E ela não conseguia falar com Jesus, não conseguia abordar Jesus. Mas ela tinha esta fé e dizia, se eu pudesse tocar pelo menos nas vestes do mestre, tenho certeza que o meu sangramento iria parar. E ela se atira, gente. Ela se atira e pega das vestes de Jesus, né? Daquela vestimenta que ele usava naquela época, e Jesus parou. Ele pergunta para os seus discípulos, quem me tocou? E um responde, nós não sabemos, e é muita quantidade de gente querendo lhe tocar, querendo lhe apalpar, aquela coisa toda, mas ela já estava ali, e ele viu que ela estava ali. Ele pega a mulher, bota na sua frente, conversa com a mulher e ele diz assim, a tua fé te salvou. Nesse mesmo momento, o sangramento que ela tinha estancou naquele momento. A fé que remove as montanhas, das nossas decepções, das nossas dores, das nossas ansiedades, das nossas doenças. Como ele mesmo disse, vós sois os vossos próprios médicos. É a fé que remove as montanhas. Da nossa ignorância, da nossa maldade, das doenças que nós temos na alma, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a não aceitação, os preconceitos. Olha como nós temos coisas, gente, que precisa ser extirpada do nosso coração. Precisa ser extraída da nossa alma, para que possamos um dia dizer, eu sou espírita cristão, católico cristão, evangélico cristão. Então, lá condenamos Maria Madalena. Aqui Jesus pega a Verônica para demonstração da sua fé. Certa vez também Jesus pregava em uma cidade e de Betânia surgem duas amigas, né? Duas amigas e que tinham como irmão o Lázaro. E elas chegam até Jesus e dizem, olha, mestre, o teu amigo Lázaro está morto. E Jesus, não, ele apenas dorme. Eu vou abreviar algumas coisas aqui, porque é muito comprido essas parábolas. Vão, esperem lá, que seguida estarei lá, em Betânia, e Lázaro não está morto. Nós vamos tirar o Lázaro dessa situação que ele se encontra. E Jesus foi até lá, e era uma quantidade de gente que estava lá com Jesus, né? E ele afasta todo mundo, né? E diz para ela, ele não está morto, mas como? Faz 4 dias que o Lázaro está ali, deve estar cheirando, né? A carne apodrecendo, aquela coisa toda. Então, assim, Jesus, na sabedoria que ele tinha, ele estava num ataque de letargia, aquele que os movimentos são tolhidos, não mexe nada. Tu está escutando, tu está vendo, mas não consegue falar. Tu está totalmente parado, paralisado. E ele manda que o Lázaro se levante. Essa é a parábola onde há a demonstração do amor familiar, o interesse que nós temos que ter por aqueles que convivem conosco no nosso próprio
lar. Aqui ele pega as duas irmãs, né, para mostrar que nós temos que cuidar do nosso pai, da nossa mãe, daqueles que nos colocaram no mundo, daquela pessoa, daquela mulher que convive conosco, dar todo o cuidado para ela. Aqui está estampado o amor familiar, o amor de irmãos para os irmãos, amor de amigos, essas coisas que nós temos que sentir e demonstrar e passar aos outros, que nós temos que ter amor. Por mais pecador que seja uma pessoa, por mais erro, meus irmãos, que nós tenhamos cometido, aí chega Jesus, né, e diz, o amor cobre a multidão de pecados. Eu não sei se Lázaro errou, deixou de errar, não precisamos saber se o fulano ou fulano errar e eu vou ter que ajudar essa pessoa? Como que não? Olha o que Jesus falou certa vez, perdoe os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos perseguem e vos caluniam, são nossos irmãos, fazem parte da nossa convivência, fazem parte da nossa família de humanos na Terra, de criaturas na Terra, né? Então, tem várias criaturas que Jesus lança a mão da mulher. Ele lança a mão de uma menina, a filha de Jairo, um dos grandes das sinagogas, um já soldado que fazia parte da guarda dos maiorais naquela época lá. E ele chega para Jesus e diz, mestre, a minha filha está morta, morreu, ou vai morrer, não me lembro bem, né, a filha do Jairo. Jesus também diz para ele, ela não morreu, ela está apenas dormindo. Talvez na mesma situação do Lázaro, situação letárgica, né? E estava todo mundo no quarto, você já viu aquele filme, The Chosen, né? Ele aparece, o cara procurando Jesus, e o quarto da menina, olha a falta de conhecimento. Tinha gente chorando que não tinha nem nada a ver nem parentesco nenhum com o Jairo. Mas estava ali prestando a solidariedade, mas naquele sofrimento, né? Então hoje nós sabemos, quando Jesus fala que na casa do meu pai existem muitas moradas, e nós falamos sempre, somos convidados para fazer as orações dos velórios, eu falo sempre, na casa do meu pai existem muitas moradas, e que Deus, será que Deus, com seus atributos de bondade, de justiça e de amor, iria permitir que nós convivêssemos, tivesse uma única encarnação com os nossos familiares, com as pessoas do nosso relacionamento, e nunca mais iríamos nos encontrar? Esse Deus para nós não serve. Né? Então, ali, Jesus introduz, olha só, usou, dentre outras coisas, Jesus introduziu o passe nas casas espíritas. Sabiam disso aí? Ali Jesus introduziu o passe nas casas espíritas. Porque chega Jairo e diz assim, mestre, impõe as tuas mãos, olha só o passe, impõe as tuas mãos na cabeça da minha filha para que ela saia e viva. Naquele momento que Jesus coloca as mãos na cabeça da menina, ela já começou a respirar, a levantar, e ele manda que ela saia da cama, fique de pé, ande e caminhe. Então são vários momentos, né, em que Jesus nos mostra o valor da mulher e que nós temos que ter essa valorização com essa criatura, né, que colocou do nosso lado para que nós pudéssemos cuidar dela, amá-la da melhor forma possível, né, e fazer tudo por ela. Porque a mulher, gente, vocês mulheres são deusas, são deias, são divas, de acordo com o dicionário. Por que nós podemos dizer que a mulher é uma deusa? Quem é que cria um espírito? Quem é que faz nascer um espírito através de uma gestação? Não é Deus que permite isso aí? E a mulher, quando está com o feto no ventre, é uma deusa.
porque está permitindo que essa criatura cresça ali, no líquido amniótico, alimentando através do cordão, e que um dia possa ela parir e dar vida para esse espírito. Então a mulher é uma deusa, permitindo, assim como Jesus permite, o nascimento, a nossa criação, para que nós venhamos a nascer ou reencarnar, seja lá o que for, para podermos cumprir com as nossas missões e expiar os erros do passado. Então, são vários exemplos que eu estou trazendo aqui, onde nós podemos citar a valorização da mulher. Outra coisa que Jesus usou as mulheres para dar um exemplo, né? Depois de morto, Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ainda convida as mulheres para testemunhar seus exemplos. Ainda nos pés da cruz, somente quem ficou ali foi a sua mãe e as duas Marias e mais ninguém, só a mulher, porque os homens todos foram embora. Elas valorizaram Jesus na cruz. Então conta a história do mestre que ele promete a ressurgiria entre os vivos após o terceiro dia de sua morte. A negação imperava dentre os seus discípulos, meus irmãos. Mas Maria Madalena e as outras acreditavam nas palavras, quando ele falou que iria ressurgir ou ressuscitar após o terceiro dia da sua morte. E eles se perguntavam, mas será que ele vai voltar ou não vai voltar? Mas elas, mulheres, tinham certeza que iriam voltar. Será que ele volta? Será que ele não volta? Ainda permitiu se deixar tocar, deixar valorizar pelo amor que tinha. Não vai o caso, mas eu vou citar dois a dois. Surge então uma mulher que acreditou nas suas palavras. Maria Madalena acreditou. Olha a mulher, a arrependida, que pela manhã bem cedo, no terceiro dia, vai ao sepulcro e lá encontra Jesus, que lhe diz: vai a toda a gente e fala que estou vivo. Olha o que, mais uma vez, para dar seu testemunho, né? Que nós não morremos, que a vida continua. Com esse exemplo, ele faz com que venhamos a saber que quem morre é o corpo. Jesus não aparece no corpo, esse corpo material. Ele aparece materializado, mas era o espírito que estava ali. Então dizer assim, vai e fala a toda a gente que eu estou vivo. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigiram-se ao mesmo local e também constataram que Jesus estava vivo. Olha só que maravilha, meus irmãos. Ele pega mais mulheres para dar o exemplo que nós, homens, temos que valorizar. Sabemos que a mulher tem o seu valor. Senão Jesus teria pego qualquer outra pessoa, outros homens, seus próprios discípulos. Né? Olha só o que fizeram os homens com Jesus. Dirige-se ao colégio dos aprendizes, onde estavam seus discípulos, com as portas daquele local hermeticamente fechadas. E Jesus aparece entre eles, e eles se ligaram a Jesus. Mas como o mestre está morto e agora está entre nós, devia ter os questionamentos, né? Mas como que ele entrou aqui? A ponto de Tomé, né, que nós sabemos que ele em São Tomé, pede para ver as suas feridas. As mulheres não pediram para ver a ferida dele. Mas um dos discípulos Tomé pede para ver as feridas, para configurar realmente se aquele ali era o mestre, se aquele ali era Jesus. Todos os homens duvidaram do mestre. No entanto, outra mulher sabia que ele era o Salvador. Olha que espetáculo. Salvador do mundo, de todos nós. Era Maria, sua mãe. Essa sabia de tudo.
Ela sabia desde o início da missão do mestre que o seu filho amado tinha. Bom, eu não sei se o Benjamin quer falar alguma coisa, Benjamin, que eu vou trazer depois a mulher contemporânea, no fim do trabalho. Não, então vamos dar uma... Tá, o Benjamin vai dar mais uma explicada aqui, até porque eu estou com a garganta seca. Tem água aqui. A época de Jesus, como o nosso irmão Paulo falou desde o início, ele veio não só para explicar, mas para dizer que todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai. Quando à época as mulheres eram relegadas a coisas, até inferiores a coisas, como bem disseste, ele fez questão de enaltecer a mulher nesses exemplos tocantes da Bíblia, da história de Jesus. Ele pontua a mulher como não só a igualdade, que foi uma revolução imensa na época, né, de equiparar a mulher ao homem, a igualdade, mas todos os exemplos que ele citou, os mais importantes que o Paulo já relatou, ele frisou não no sentido terreno. Aí é que está a questão, até depois na sequência o Paulo vai falar contemporâneo, mas infelizmente desde sempre o homem sempre se achou superior, desde o tempo de Adão e Eva, porque na verdade Adão e Eva é uma metáfora, porque não existiu, né, daquele negócio de tirar da costela do homem, né, é um absurdo. É terrível isso. É um absurdo. Cientificamente Não existe, existe. pelo amor de Deus. Ninguém prova que existiu Adão e Eva. Isso é por isso que eu digo que é uma parábola. Bom, e a mulher, ele guinda ela na importância que merece, porque Jesus observa a mulher não só no princípio da igualdade perante Deus, porque todos somos iguais, mas no sentido espiritual. Tanto é que o exemplo mais nobre que eu diria aqui, que apontaria, aliás, são dois que o Paulo falou, é a quem que eles anunciou a sua ressurreição ou o seu reaparecimento. A quem? Não só a uma mulher, que foi a primeira, mas uma mulher que tinha uma pecha na época de prostituta. Maria Madalena. Maria Madalena. Então veja, num ato só, Jesus a coloca acima dos homens. De ser ela ser guindada, chamada para testemunhar o seu reaparecimento, e não nenhum homem, muito menos seus apóstolos, seus discípulos. Confiou a uma mulher, a tal ponto de que quando ele voltou para anunciar aos discípulos de Jesus, ninguém acreditou, principalmente Pedro. O apóstolo Pedro é que não acreditou. Ele disse, como é que nós vamos acreditar na palavra de uma mulher? Bem assim, está assim lá na Bíblia. E aí que eles foram para verificar se realmente tinham arrombado o sepulcro de Jesus. E constatou que Jesus não estava mais lá. Só que além do anunciado, ela viu Jesus, foi a única que viu. Que foi para abraçar o mestre, ele disse, não me toque que ainda, entre aspas, aqui, ó, eu não subi aos céus. Não é por isso. É porque se ela fosse abraçar como ele estava materializado, ela ia abraçar o nada. E aí o propósito da ressurreição, do reaparecimento, não aconteceria. Exatamente. E ela, como médium que era, de clara evidência, ela percebeu, viu Jesus. Muito bem. Todos os outros exemplos nobres que nós constatamos na Bíblia têm função da mulher. Agora eu queria jogar um pouco, Paulo, uns minutos. Por que essa, digamos assim, essa posição nobre de uma mulher? E muito mais se ela for mãe. Porque Jesus observa, assim como Kardec, no Livro dos Espíritos,
observa a mulher como espírito e como a pessoa responsável para a reencarnação, como o nosso irmão Paulo falou. Então a importância da mulher é simplesmente singular, porque não somos nós homens no plano terreno que temos condições de regenerar e reencarnar um espírito. É a mulher. No plano espiritual, eu quero aqui frisar, porque a mulher é mulher que é soberana nesse sentido, mas é porque ela tem essa missão divina, como Leon Denis diz, assim como Victor Hugo, aquele filósofo, poeta, né, espírita lá da França, francês, que diz exatamente aquilo, por outras palavras, que o nosso irmão Paulo falou, que ele considerava a mulher a sintonia entre a terra e os céus. A sintonia. Porque ela é responsável pela reencarnação dos espíritos e não o homem. Por isso que quando reencarna uma mulher, porque no plano espiritual, todos nós espíritos sabemos que os espíritos não têm sexo. Porque o sexo, isto é, a reprodução, é aqui na terra. No plano espiritual, a despeito dos espíritos aparecerem, homem ou mulher, é apenas e tão somente por vibração, por pensamento. Porque não se dá o cruzamento sexual lá, porque não existe órgão de reprodução lá. Então os espíritos, quando querem ou precisam ou são obrigados a reencarnar, eles decidem, ou são decididos por eles, reencarnar homem ou mulher. Quando o espírito decide reencarnar mulher, ou lhe é proposto reencarnar mulher, dependendo da necessidade evolutiva, Exatamente. esse espírito recebe uma carga de amor e de sensibilidade superior a se fosse homem. Essa é a grande diferença. É a diferença. Então, desde o plano espiritual, desde o planejamento reencarnatório, a mulher é mais beneficiada em função da missão que ela terá aqui na Terra. Exatamente, isso aí. Então, é desde a origem, eu estou pondo agora lá na origem, que quando Jesus enaltecia as mulheres, era para chamar a atenção da época machista, para que a mulher tenha não só a igualdade, mas eu diria até na voz e na intenção de Jesus, há 2000 anos atrás, que a mulher, ao contrário, ao invés de ser considerada, como o Paulo falou, como objeto, ao contrário, teria que ser enobrecida e falava como. Tanto é assim que, vejam só, os homens, ao adorar os deuses, colocavam as deusas. Deus. A mulher, como Deus adorava a deusa daqui, a deusa da hospitalidade. Então veja que o homem se alvorou superior porque é uma conduta humana do homem da terra. Quando o homem decidiu Homo sapiens, que é a origem do homem, ele imaginou o quê? Que Homo sapiens seria homem. Mas Homo sapiens é a espécie animal destinada ao ser humano. E não ao homem masculino. É a espécie humana. Assim como o ser humano é uma expressão que dentro dele tem homem e mulher, masculino e feminino. Então, no Homo sapiens tem homem e mulher. Mas na época, milhares de anos atrás, quando denominaram Homo sapiens para a espécie animal que receberia o espírito, eles pensavam que era para o homem, não para a mulher. Por isso que lá na Gênesis de Moisés está dito que a mulher
ela dependendo do homem, porque saiu do homem, saiu uma costela dela, de Adão. Um absurdo. Tá? Então, nada disso na visão espiritual. O Paulo relatou todo o comentário dele aqui, foi na visão material, do mundo material. E agora eu faço o contraponto da mulher, do valor da mulher, um contraponto espiritual. Então, desde o plano espiritual, da reencarnação, quando uma mulher é destinada, ou ela própria escolhe, para o destino da Terra ser mulher, ela já recebe no plano espiritual, assim como todo ser humano, todo espírito, Paulo, recebe o fluido vital, Exatamente. uma quantidade de fluido vital para viver. Quando o espírito decide ser mulher, além do vital, do fluido vital, ele, espírito, e para ela, depois da reencarnação, recebe uma quantidade quase que exagerada de amor, sensibilidade. Por isso que a mulher tem mais amor, mais sensibilidade. Exatamente. Porque ela traz do plano espiritual para fins de quê? Para a reencarnação. Então, no momento em que a mulher decide ser mulher, veja só, a trajetória. Na reencarnação decide ser mulher. Então ela recebe uma quantidade de amor e caridade, bondade, etc. Todos aqueles valores sensíveis, divinos, para repassar ao espírito que vai renascer com ela. Muito bem. Agora, se ela, reencarnada, mulher, decide, Paulo, ser mãe, aí a dose é triplicada. E não sou eu quem diz isso. Quando a mulher que já nasce com essa quantidade de sensibilidade, de amor, etc., se ela decide ser mãe aqui no plano encarnado, no plano terrestre, ela recebe, além dessa quantidade que recebeu, muito mais, porque agora ela vai ser mãe. E o espírito que vai ser reencarnado no ventre dela vai receber para a sua evolução, necessariamente, essa carga que ela recebeu, ela vai transmitir para o filho, para o espírito que está em seu ventre. Só isso aqui justifica o respeito que nós temos que ter às mulheres e muito mais à mãe. Porque é por isso que Vitor Hugo, que foi um grande espírito do Divaldo Franco, tá? Que escreveu muito pelo Vitor Hugo, ele dizia que a mulher que decide ser mãe, ela faz essa união entre a terra e o céu. Quem é o céu? Deus. Exatamente. Aquilo que falasse há pouco. A médium. Então ela tem uma ligação direta com o Criador do Espírito. Deus, na sua infinita bondade e criação, transmite à mulher as qualidades que ela, mãe, agora tem que ter para transmitir para o filho. Para o filho aprender desde o seu ventre a justificativa da reencarnação. Interessante, Então, o filho que nasce, que é um espírito que nasce reencarnado, para quê? Qual é a finalidade da reencarnação? Fazer evoluir esse espírito que está nascendo. E se é para fim de elevação espiritual, especialmente, quem é que tem nos primeiros instantes da vida do espírito transmitir o bem, o amor, a sensibilidade, para que aquele espírito que está nascendo receba dela a primeira carga de amor, sensibilidade, bondade, todas aquelas qualidades que a mulher, e especialmente a mãe, recebe divinamente, isto é, de Deus, para que ela seja o veículo da elevação do espírito. Isso é fantástico. Então Jesus, quando enobreceu a mulher, especialmente mãe, lá 2000 anos atrás, ele veio com esse propósito de dizer para a humanidade e para os homens da época:
Não considere a mulher coisas, porque além de não ser coisa, elas são acima de vocês homens. Porque ela tem essa missão divina da criação, da procriação, Exatamente. que o homem não tem. Só para concluir, quando Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, veio nesse viés. Allan Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, tem um capítulo próprio da mulher e mãe, vocês poderão acessar e estudar. Eu só vou analisar a questão 821 do Livro dos Espíritos. Só essa aqui. E pergunta aos espíritos superiores. Portanto, não é Kardec que está falando. Ele só pergunta àqueles que estão vendo de cima para baixo. Aqueles luminares espiritual que têm não só um conhecimento superior a nós humanos terrestres. Então, é eles que respondem essa pergunta que Kardec faz. As funções para as quais a mulher está destinada. As funções aqui, ou a missão. Função e missão. Pela natureza, isto é, pela natureza divina. Tem uma importância tão grande quanto a do homem. Veja a pergunta que ele faz. Ele faz ainda, Paulo, uma pergunta ainda, digamos assim, intencionada como homem, colocando o homem acima de tudo. E a resposta, olhem a resposta dos espíritos superiores, quem sabe mais, diz, sim. Na sequência diz, e muito maiores. Eu quero só pegar essa expressão aqui, gente, para terminar a minha intervenção. Quando os espíritos superiores dizem que as funções da mulher, a missão dela, que o Kardec perguntou, é igual do homem, os espíritos dizem, não só é igual, como superiores. Mas eles estavam analisando, meus amores e meus amigos, de cima para baixo. Os superiores, os espíritos superiores estavam olhando de cima para baixo. Eles, na espiritualidade, já enxergavam a missão da mulher. Por isso que responderam de cima para baixo. E não de baixo para cima, como Kardec perguntou. Kardec perguntou na condição de homem, terreno. E os espíritos responderam na condição de espírito, e não de homem. Então ele diz, quando ele diz que a mulher, não como ser humano, porque ser humano é igual a nós homens, mas a missão dela, e que na verdade nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para evoluir espiritualmente, não materialmente. Então eu tenho que sempre observar no sentido espiritual. Então, todos os exemplos de mulher que Jesus citou foram no sentido espiritual da mulher, e não material. E quando ele diz mais, é aquilo que eu falei há pouco. Ela tem a função de procriação, de receber no seu ventre, emprestar o seu corpo, as suas energias, a sua bondade, o seu amor, que recebeu como dádiva divina para repassar para o filho. Exatamente isso aí. Para que o filho, recebendo desde da fecundação, desde lá no zigoto, receba da mãe agora toda essa carga de amor, sensibilidade, que ela recebeu da espiritualidade para direcionar para o filho. Porque se não fosse para o filho, ela não teria o porquê, a justificativa de receber tanta bondade. Para quê? Se todos são iguais perante a Deus. Exatamente. Nossa Senhora. Falou, Benjamin? Não, tem mais. Vai falar mais aí. Quer falar? Não, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou passar de novo. Tem mais coisa? Tá, então tá. Pois é, por que falar sobre a mulher, Benjamin? Eu acho que nós ia amanhecer aqui falando sobre a mulher. Por isso que a nossa querida Tamara, eu gostaria muito que ela estivesse como mulher, para ela dar opinião agora como mulher. Por isso que eu propus para o Paulo ontem, convida a mulher, a Tanara, para participar. Né? Tu sabe que a mulher... Ela deve ter as suas razões. Ela tem suas razões. Porque a mulher Tanara, né, ela colocou
3 filhos no mundo, e ela é mãe praticamente de 3 netos. Até dos netos. Ontem eu falei, Tanara, vamos para. Eu fui me visitar hoje de manhã, 7 horas esperando a Tanara para um chimarrão com ela. Ela gostou de chimarrão. E ela falou, Tanara, tu não vem? Você já me fala, me bota uma foto. Olha o que é uma avó mãe, impressionante. Uma foto do neto deitada com ela na mesma cama. Você. A avó é isso mesmo. O Benjamin falou que a mulher, e os espíritos nos ensinaram, que a mulher é o elo de ligação, né, entre nós e os céus. Né? Então a mulher é o elo de ligação entre a terra e o céu. Né? É impressionante isso aí. Você sabe que a maioria dos frequentadores, das pessoas que frequentam, que lotam praticamente a nossa casa, que não sei vou botar tanta gente agora, nós temos trabalho segunda, quinta e sábado e não tem mais lugar, tanta gente que está vindo procurar a casa. Graças a Deus. Né? E se tu olhar, Benjamin, a quantidade de homem, a quantidade de mulher, 80% são mulheres. Até eu queria, na casa. Ontem, quando falei, aqui na doutrina, eu queria levantar essa questão, e depois acabei esquecendo, mas eu queria levantar essa questão que a maioria, eu diria até a maioria esmagadora, dos participantes aqui são mulheres. Sensibilidade da mulher. Então essa questão, a questão verdadeira que tu levantou aí, é o elo de ligação. A Joana de Anjos está tão psicológica agora, né? Nessas obras dela, que agora uma obra totalmente psicológica, os últimos livros dela, e ela diz assim, ó, falando no que tu falou, vou pegar esse gancho aí, me lembrei da Joana de Ângeles, que ela fala que a missão da mulher, exatamente o que tu falou, é completamente diferente da missão do homem. Olha só o que ela diz da mulher. A mulher foi criada por Deus e uma das missões, a maior missão da mulher, o maior compromisso que ela tem com o bem de Deus, olha só, é humanizar as criaturas, olha só, humanizar as criaturas e dulcificar os corações dos homens. Nós temos roubado como... E eu quero destacar, puxando um pouco de brasa... Nós temos uma oportunidade, Paulo, na próxima reencarnação, pedir para descer como mulher. Eu não sei, eu quero... Mulher sofre muito, tio. Mas tem que passar necessariamente pelo que Kardec recebeu das informações superiores, temos que passar necessariamente. Você sabe, a valorização que nós falamos aqui, que tem que dar para a mulher, tem 3 vezes, 4, 5 vezes mais, é o quíntuplo do que nós temos que dar para os homens. Tem que valorizar o ser humano. Né? Mas, Benjamin, a mulher engravida tem que terminar, Deus tem que terminar com esse tipo de gravidez. Eu acho um sofrimento, eu acho uma barbaridade uma mulher parir, chorando de dor, chora de dor. Eu não entendo muitas vezes a mulher. 9 meses com aquele barrigão, faceira da vida, né? Toda deformada, a pobrezinha, vai deformar o corpo. E nós temos que valorizar o corpo da mulher um antes e depois, muito mais depois. Né? E ela, 9 meses, carregando, sorrindo, vendo o filho, chamando os outros para ver o filho chutar, dando risada. Olha, ele chutou, vai ser gremista. Que colorado, não tem problema, meus irmãos. A gente não sabe, não é? E aí, ó, vai parir, vai para a mesa que vai receber o bebê, chorando de dor, daí a pouco traz a criança, ela começa a sorrir, porque nasceu o filho amado. Quem é que entende isso aí? Que amor é esse, meu Deus do céu? Ilarat tem... Meu Deus do céu, que amor é esse? Estou pensando um pouquinho. Ilarat tem uma série no YouTube chamada Espiritismo e Genética. Ele justifica essa questão. Que coisa, hein? Ele diz que no parto a mulher praticamente não sente dor pelo amor que ela está recebendo e está recebendo ainda. Quer dizer, o amor de criar o filho supera a dor do parto, ou pelo menos ameniza. A mulher, os maridos que têm um filho que tem alguma dificuldade psíquica, né? Eu conheço uma mulher que tem um filho autista, mais de uma mulher,
E o amor que elas têm por essa criatura é impressionante. Elas atrasam esse compromisso, como tu falou, essa dose triplicada de sentimento, de amor que ela recebe dos amigos espirituais, porque ela tinha que saber, antes de reencarnar na Terra e receber uma criança assim, ela tinha que saber exatamente o que ela vinha passar aqui. O trabalho, as dificuldades, né? Problemas de toda ordem. Hoje nós sabemos, né, o porquê que essas crianças vêm com esses problemas psíquicos, se esse é o nome certo que elas apresentam, mas o amor que ela sente, o cuidado que ela sente. Eu vejo na televisão muitas vezes a mãe mostrando a criança, né, doentinha não, aquele problema é doentinha, então a situação que ela se encontra, meu filhinho querido, meu amor, minha vida, razão da minha existência, amando aquilo ali, aquela criancinha daquele jeito. Por isso que a mulher que recebe um filho com essas dificuldades psíquicas, ou que sejam sãos totalmente, tem que ser valorizada, porque, já falei, aquela barriga enorme, ela achando coisa mais linda, vai para o parto chorando, e daqui a pouco chega sorrindo. A mulher, meus irmãos, Benjamin falou numa mãe, essa criatura que nós chamamos de mãe, como tem que ser valorizada. É a deusa que bota uma criatura para nascer, para ter suas missões, como mencionei no início, e poder espiar os erros do passado. E essa mãe traz esses ensinamentos no bojo da sua reencarnação na Terra. O filho pode ser um filho doente, pode ser um filho com o espírito bem atrasado, né? Porque hoje nós não estamos recebendo mais os atrasados, estamos recebendo os mais adiantados hoje. Não reencarna mais devedor na Terra. Estão indo embora da Terra, nós sabemos disso aí. Então, mãe, gente, mãe, pode ser uma lada, pode ser uma prostituta, né? Pode ser qualquer coisa, mas é a mãe. Foi aquela que nos deu a possibilidade, né, a importância da nossa reencarnação. Seja quem for a mãe ignorante que não sabe falar, que forma os seus filhos muitas vezes abaixo de muito trabalho. Eu conheço uma médica que vem aqui, que se formou na Argentina, e ela me disse, Paulo, sabe como é que eu pagava minha faculdade? Trabalhando no lixão. Minha mãe juntou lixo para vender, né, naquelas lugares onde recebe, todos os dias, abaixo do mau tempo. Hoje eu sou uma médica graças à minha mãe. Ela desencarnou há poucos dias, está morando aqui em Bagé. Agora, não é? Então, minha gente, essa mulher que nos deu a oportunidade de reencarnar, nós vamos discriminar, vamos esconder porque ela é uma mãe analfabeta. Eu conheço pessoas, Benjamin, que construíram um puxadinho no fundo do pátio para nós não incomodar os nossos pais. Será que não é o contrário? Porque nós ficamos velhos, meio rabugentos, doentes, não é? Ficamos meio esclerosados, seja lá o que for. E muitos dos filhos constroem os puxadinhos para que os velhos não sejam molestados. Nós íamos aqui nas Vicentinas, que é o lar dos idosos, e todos os meses nós levávamos uma gaita, um violão, nós íamos dançar com as velhinhas lá. Levava um bolo, levava um guaraná, e um dia, falando na Tanara, eu boto um bilhete na mão da Tanara e dizia assim, ó, diz para meu filho que eu estou aqui faz 3 anos, que ele me colocou aqui e não veio me visitar. Nós constatamos isso aí, Benjamin. Isso é dolorido. Meu Deus do céu, uma mulher que nos deu a vida com bens e botam nesses asilos como se fossem os objetos, porque não queremos que eles sejam incomodados, e eu tenho vergonha de um pai que já começa a mente falhar e começa a dizer bobagem. Né? Então, eu acho que a mulher
nós tínhamos que colocar a mulher, nossa mãe, ou seja lá quem for, nos dias consagrados a ela, como foi agora, ou nos dias das mães. Eu tenho um trabalho que diz assim: coloca a tua mãe numa cadeira de balanço e deixa ela ali durante todo o dia, brincando. Mãe, hoje tu não vai fazer nada. Hoje nós vamos fazer tudo por ti. Traz as coisas para ela, agrada ela, dá um buquê de flor, um presente, uma caixa de chocolate, seja lá o que for. Mas esse ser que nós chamamos de mulher tem que ser valorizado. Mas vamos seguir adiante, ou não? Vamos? Tá, então tá. A mulher contemporânea. Com Jesus, a mulher assumiu a sua missão no mundo junto de todos nós. Valorizada que foi agora. Antes, a mulher objeto. Antes, a mulher vendida, gente, vendiam as mulheres. Ou trocavam como mercadoria, isso acontecia. Acontecia. Antes, a mulher que não participava das decisões. Antes, acreditava-se até que a mulher não possuía alma. Eu vou contar uma coisa bem jocosa aqui. Eu vou dar nome aos bois. A mãe da minha esposa tem uma irmã que mora na América Central, na Honduras, em Tegucigalpa, a capital do Honduras, Tegucigalpa. E veio de lá o marido, nós fizemos um churrasco em casa para esperar eles, e nós conversando numa mesa, e falando em alma, falando em espíritos, e ele diz: pois é, mulher não tem uma alma inteira, né? Eu digo: como assim? Não, nós sabemos lá que a mulher só tem meio alma. Eu digo: como assim meio alma? Tipo, vocês estão loucos? Vocês são? O que é isso? Ou tem ou não tem alma. Não, a mulher para nós é a metade de uma alma. Mas como isso aí? Mas é isso que rege lá os ensinamentos, que a mulher não é possível ainda uma mentalidade tão tacanha como, né? A mulher não podia votar, acho que foi com Getúlio, se não me engano, que foi a mulher começou. Hein? João Goulart? 1962. Veja, a minha é uma enciclopédia. Infelizmente, a mulher é desconsiderada nos países árabes, que me perdoem os árabes, essa coisa tem que acabar um dia. Sabemos, no entanto, que tudo se adequa ou se adequa a um determinado tempo e temos a certeza absoluta que tudo obedece a determinações divinas. Alguma coisa tem que ser assim ainda nessa terra desvalorizada a que a mulher é. Vai chegar um dia que nem lá no Ato dos Apóstolos. Exatamente. Então, obedece à determinação divina, e eis que o pai pede mais uma vez o concurso da mulher. Eu me lembro na Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra e passou para a França e ali por todo o resto do mundo, onde não tinham mais homens. Foi quando surgiram as máquinas, tudo aquilo ali. Ó. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, da França, principalmente. Quem é que trabalhava naquelas máquinas? Só mulher. Só mulher, só mulher. Porque a mulher, na época, a partir do século XVII, XVIII, ela era selecionada, a mulher e a criança, a partir de 5 anos de idade. 5. 5 anos. Há 5 anos tinha que trabalhar todo dia. Mulher. A criança? A criança também. Na Revolução Industrial? Na Revolução Industrial. Até a exaustão, né? A média de 16, 18 horas por dia. Pelo amor de Deus. Essa era. E a mulher, por quê? Porque era mais dócil. O homem era preterido porque ele se revoltava contra os patrões, os empresários da época. E a mulher e a criança eram dóceis e não podia reclamar. Por isso, agora faço um gancho bem rapidinho para entender. Não, vai firme. Por isso, gente, o 8 de março. 8 de março de 1894, nos Estados Unidos, a revolução surgiu por parte das 356 mulheres dentro de uma fábrica têxtil, reivindicando, vejam só, as mulheres reivindicavam um direito, somente um direito,
da maternidade para vir amamentar seus filhinhos em casa. O que aconteceu? Para as mulheres que não sabem o porquê do 8 de março. Por isso que é internacional. Porque a ONU, aliás, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, encampou essa tragédia que aconteceu. O dono da empresa, ao invés de dar esse direito para a mulher, que ela estava reivindicando, não era a mulher, a mãe. Era a mãe que estava reivindicando um direito de ir para casa amamentar o seu filho, a sua criança recém-nascida. Pedia só isso, nada mais. O dono da empresa, além de não dar, se irritou, fechou toda a empresa, trancou a empresa e ateu fogo com as 356 mulheres lá dentro. Incinerou todas, queimou todas. Todas. Que horror! Essa é a origem do 8 de março, que a ONU, por meio da OIT, reivindicou esse direito e explanou para todo mundo. Por isso que é Dia Internacional da Mulher. Vamos seguir adiante, então, né? Então, a partir desse momento, né, que nós começamos, que Jesus tirou a mulher do anonimato, nós podemos considerar assim, ó, nós consideramos a mãe. Mas para nós espíritas, os espíritos ensinam que toda mulher é mãe. Toda mulher é mãe. Eu me lembro que quando Maria Madalena foi tentar Jesus, que sexualmente, na casa de Simão Barjonas, e Jesus abriu a porta da casa do Simão e aparece no raio de lua, fala a Joana de Ângeles, bateu no rosto do mestre, e aquele rosto angelical, e o sorriso que Jesus deu para ela, derrubou Maria Madalena de joelhos no chão. E Jesus disse, levanta, Maria. Mas tu me conhece? E Jesus fala, eu conheço todas as minhas ovelhas do meu aprisco. Eu vim te amar, Jesus. Eu quero te seguir a partir de hoje. Eu quero te amar. E Jesus fala, não, tu não vai me amar agora. Eu não quero o teu amor agora. Não está no tempo de nós nos amarmos. Primeiro, tu vai amar os filhos das tuas irmãs prostitutas. Vai amar os filhos dos teus relacionamentos. E Maria Madalena que abriu os braços, mas mestre, tu me conhece? Eu nunca pari, eu nunca tive filho. Diz Maria Madalena para Jesus. Eu não estou falando dos teus filhos. Filho é todo aquele que nós criamos. Eu estou falando dos filhos das tuas irmãs prostitutas, dos teus relacionamentos. Cuida desses filhos. Depois de tu cuidar dessas crianças, eu volto a te procurar e aí tu vai me seguir com todo o teu amor fraternal. Né? E foi o que aconteceu. Maria Madalena saiu dali, mas aonde estava Jesus, lá no fim daquela multidão, aparecia um vulto encapuzado, para não aparecer o rosto, ali aquela era Maria Madalena. Tal a fidelidade, o amor fraternal que Maria nutriu com ele. Então, quando eu falo que toda mulher é uma mãe, quantas profissões, Benjamin, quantas profissões, o Johnny que chegou agora, estava num evento na prefeitura, né? Quantas profissões de mulheres solteiras que cuidam de crianças que não são delas, não são filhos delas, mas cuidam como se fossem filhos dela. Vê uma professora, por exemplo, né? Vê uma advogada que defende os filhos dos outros. Vê uma faxineira que limpa a casa, uma cozinheira, empregada, que faz comida para toda a família, faz comida para... Né? Nunca pariu ninguém ali, mas estão ali. Vê uma médica, uma enfermeira, toda e qualquer profissão, uma costureira que veste os filhos que não são seus. Nem toda árvore, diz o poeta, veio para dar fruto. Algumas vieram para dar sombra.
E a mulher é uma árvore que nos assombra muitas vezes. Tem uma história de um reencarnante, está quase na hora já, de um reencarnante, um espírito reencarnante, foi chamado pelos seus mentores para reencarnar. Tu vai reencarnar numa família. E ele pergunta, mas quem é? Tu não precisa saber. Eu vou ter um pai? Vai ter um pai. Vai ter uma mãe? Vai ter uma mãe que vai ter que cuidar, vai ter amar, vai ter que carregar no ventre, vai te amamentar. Quando te machucar, ela vai curar tuas feridas. Quando tu estiver doente, ela vai cantar canções de ninar para ti, vai te dar um chazinho. Essa mulher vai te levar para o colégio, vai te carregar. Como é que eu chamo ela? Como é que eu chamo ela? Pergunta o reencarnante. Tu não precisa saber. Quando tu reencarnar, tu vai saber quem é essa mulher. Mas como é que eu vou chamar ela? Não te preocupa, tu vai saber, dizer o Espírito Protetor. Ela vai fazer tudo por ti na Terra. Vai cuidar de ti. Vai ter o maior amor que uma criatura pode ter por um filho. Essa mulher vai te considerar assim. Mas como é que eu chamo essa mulher na Terra? Insistiu o Espírito reencarnante. O nome dessa mulher, não precisa saber o nome. Chama simplesmente de mãe. É a tua mãe. Não precisa saber o nome dela. Ela que vai te parir, ela que vai te cuidar, ela que vai orar por ti, vai te dar um chazinho e assim por diante. Então, gente, valorizemos essa criatura que nós a tratamos como mulher. Eu quero agora, Benjamin, falar um pouco da nossa casa. Eu acho que 90% dos trabalhadores da nossa casa são mulheres. Minha gente, vocês que estão nos ouvindo, vocês se passassem um dia conosco aqui, ó, e vocês iriam perceber o valor que tem as mulheres do Chico, as mães do Chico. É uma coisa sentimental que eu falo assim, um amor que eu tenho por elas. Elas me consideram um pai, consideram o Benjamin um pai também. Aqui na nossa casa, o respeito que nós temos por essas filhas, por essas irmãs, é muito grande. Aqui impera o respeito, a amizade e, acima de tudo, a vocês que estão me ouvindo, o amor fraternal que Jesus nos ensinou. As pessoas que não seguem esse modus vivendi que nós criamos na casa, esse intercâmbio entre poucos homens e muitas mulheres, é valorizado. Porque se não for assim, me desculpe, aqui eles não ficam. Elas não ficam. Elas não ficam, mas continuam trabalhando com Jesus. Porque são nossas irmãs. São nossas irmãs, são nossas amigas. E eu, sinceramente, eu não tenho inimigo. Eu acho que nós não temos inimigos nem inimigas. Não é? Porque Jesus nos ensinou. Perdoai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Um dia, meus irmãos, quando todos nós espíritas nos dermos conta do compromisso que nós temos com Jesus, os preconceitos, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, não vai fazer parte mais dos nossos corações. Então, as nossas mulheres, aqui da casa, e das outras casas também, que eu não sei, mas eu estou falando da nossa, nós valorizamos as mulheres que nós temos aqui. E nas minhas preces que eu faço ao Chico,
tanto pela noite, antes de dormir, ao levantar, eu peço que o Chico cuide das nossas mulheres. Cuide das nossas mulheres. Cuide das mães. Cuide das nossas irmãs. Cuide das nossas filhas. Porque isso faz parte do nosso crescimento. Olha, nós homens temos que valorizar as nossas mulheres. Vamos ver o Johnny. Senta aqui, Johnny. Não, vou dar uma noite daqui já. Daqui, senta aqui. Hã? Senta aqui. Não, O seu Johnny está rapidinho. quase prefeito de Bagé. Rapidinho. O que tem na rede. Não era a questão das redes, eu só ia dar algumas informações, porque nas redes hoje não vai dar tempo, né? Porque já está terminando. Não, mas não tem problema. Mas é que eu não consigo pegar todos os comentários agora. Vamos ver se eu consigo pegar alguns. Tem a Tânia Mendes dando boa noite, a Ilda Pinheiro dando boa noite, o Adair Abreu dando uma boa noite, meu irmão, que Deus abençoe esse grande trabalho. Ismael Pereira dando boa noite também. Aquele Flávio Borba dando boa noite, amigos e irmãos, excelente programa. Mas o que eu ia colocar, tem mais também, teve mais durante, teve mais trabalho, teve mais comunicações, né? E depois, no fim, que eu posso olhar todas ali, né? Mas só para conferir aquilo que o senhor estava falando sobre as mulheres, né? Hoje mesmo nós já tivemos 1.150 pessoas nessa live. Hoje? Agora, essa que vocês estão aí, que eu agora cheguei. Nessa aí. E aí eu pego aqui e pego os dados, né? Sabe quanto por cento de mulheres estão assistindo? São 1.150 visualizações, dessas 1.150, aqui temos em porcentagem. Os homens são 22% e as mulheres são 78% de mulher. A média de mulheres dos nossos programas é 75% a 76%. Quer dizer, praticamente a maioria dos que estão nos assistindo são mulheres. Nós estávamos hoje exatamente. Mas tu pode destacar aí, dá tempo de quase 3 minutos ainda para te falar. Sim. Nas comunicações, nas visualizações aí das pessoas. Vê se tem alguma pergunta da público aí que interessa também para nós. Algumas questões, até para valorizar essa audiência nossa. Aqui agora, como está ao vivo, ele está no lead das que estão nesse momento, entendeu? Aí, como não está no momento, eu tenho que pegar depois, ó. Então não dá para ver. O que eu posso dizer aqui é que nós temos uma coisa que eu também gostaria de pedir também, agora aproveitar que eu não falo em outros programas, das pessoas que estão nos assistindo, 75% não nos segue. Então eu agora quero pedir para vocês nos seguirem, porque a maioria, nós temos 25% aqui que segue. Então seria interessante, você vai ali dar um likezinho no Centro Espírita Chico Xavier, Bagé, curte, dá uma curtidinha ali, curte, começar a pedir isso aí. Eu acho que vai ser mais rápido, o pessoal vai começar a fazer mais. Tu vai lá, curte. Por quê, meu amigo? Quando tu curtir, ela vai impulsionar o Face, e depois nós vamos tentar no YouTube também, vai impulsionar que outras pessoas, sem querer, elas estão lá e ela vai aparecer no nosso programa. As pessoas que são ligadas, que gostam de temas espiritualistas, né? Então ela vai lá e vai nos encontrar. Então se tu der o link ali, ou se tu compartilhar com outro grupo, ou compartilhar com outras pessoas, ou com um grupo seu aí, do lugar que você está, um grupo seu, assim, também faz com que fique cada vez mais. O nosso último programa, tá aqui, eu olhei aqui, já deu mais de 5 mil, entre o Instagram deu 6 mil, tá? Deu mais de 6 mil, aquele que tinha mulheres, tinha a Tati, né? E a Raquel. Tinha o seu Benjamin e a Raquel, né? Deu então quase 6 mil visualizações, entendeu? O que tem que fazer então? Então é curtir, nós temos que primeiro
curtir Ou o like. compartilhar. E agora eu vou pedir pro YouTube. Vamos aproveitar agora esse momento final para pedir essas coisas finais aí, que é interessante para nós e para crescer o nós aqui. A gente precisa crescer. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês vão lá em Chico Xavier Bagé no YouTube e curte. É só isso. Chico Xavier Bagé, só isso aí, e curte. Todo mundo que está aqui, a maioria não curte lá. Isso eu tenho certeza, porque nós temos aqui. E agora eu olhei aqui, 75% das pessoas, e isso é em tudo, acontece em vários canais, eu já notei isso aí, em vários lugares, várias páginas. A maioria do pessoal vê o negócio, viu o que nós estamos fazendo, né, e não curte. E é importante, não que a gente vai obrigar qualquer pessoa a curtir, entendeu? Mas é importante que você chegue lá. Né? É bom pro programa, pra gente, para nós crescer, né? Quanto mais nós crescer. E o YouTube eu tô pedindo, e eu acho que eu vou fazer um trabalhinho aqui também dentro do Centro Espírita, para nós ter mais gente dentro, curtindo o YouTube. Fala mais né? aí nas sessões, né? Nas sessões nós precisamos, né? Nem que a gente poste lá um cartazinho também. Eu vou botar, já botei no... O importante é aqui, porque aqui tem muito mais pessoas do que Não, o importante é Então são 3 etapas, é curtir, o like e compartilhar. De 1.150 pessoas que estão aí, 75% não seguem. Pois é, então. A gente vai Por favor, 25% não seguem. E é o mesmo número de mulheres. A maioria das mulheres também seguem, né? Mas tem muitos que também não seguem. Então a gente está pedindo que sigam. Dando para tentar. Vamos ver. Não dá para falar o nome das visualizações de hoje, então, né? Acho que não dá, né? Hoje não dá. Dá para me pegar também os locais depois, né? Tá. Vamos ficar para a próxima, então. Na próxima eu vou até dizer os locais, até os locais e então, as pessoas que participaram, com certeza. Gente, de coração aberto, do fundo do nosso coração, nos escaninhos mais profundos do nosso coração, da nossa alma, nosso muito obrigado. Uma gratidão enorme por vocês estarem nos acompanhando. Tá? Então, eu quero pedir, em nome até da nossa casa, dos dois companheiros nossos, a Jesus que proteja as mulheres, que ampare as mulheres. Estão acontecendo coisas para as mulheres, feminicídios, estupro. É uma barbaridade isso aí. Eu acho uma coisa pré-histórica, do homem das cavernas. Posse, né? O homem da caverna tinha posse sobre a mulher. Exatamente. Então vamos nos reunir, nos unir em orações pelas mulheres. Pedir a Jesus, pedir ao nosso Chico, aos amigos espirituais, que protejam as mulheres. Isso são joias que saíram dos braços de Deus e caíram aqui na terra. Para brilhar a estrada obscurecida que nós não sabemos iluminar. E elas iluminam com sua sabedoria, porque a mulher é mais sabida, a mulher é mais esperta, a mulher é aquela que chora e sofre sozinha, sofre por nós, chora por nós. Portanto, vamos valorizar aquela que nós temos em casa, valorizar a nossa avó, nossas avós, nossas tias, primas, valorizar aquela que está lá em casa nos esperando, valorizar as nossas netas, não deixando de valorizar a todos. Mas essas joias, esses rubis, essas pérolas, é uma riqueza humana, espiritual, que o Pai colocou do nosso lado. Façamos tudo por ela. Né? Vamos mostrar também, meus irmãos, nosso lado feminino, quem sabe? Vamos para a cozinha, vamos falar coisa simples. Vamos pedir a faca, vamos cortar a cebola, fazer a salada, mexer o arroz. Vamos ajudar essa criatura. Porque a missão da mulher é muito mais espinhosa, trabalhosa,
mas muitas e muitas vezes, mais amorosa, mais sentimental do que nós, homens. Vamos fazer as nossas despedidas, Johnny? Chegastes e já vai. Uma Eu tenho que sempre estar fazendo uma boa noite, Sr. Benjamin, uma boa noite, Sr. Paulo, uma boa noite a todos todo mundo ligado na nossa página, Centro Espírita Chico Xavier da Gé, e tem o pessoal que vai acompanhar no YouTube. Muito obrigado. Benjamin, meu querido irmão. A nossa gratidão eterna para Jesus e o nosso querido e amado Chico por esta oportunidade que nos deem para que levemos aos nossos lares, a todos os lares, essas mensagens, principalmente essa que nós comentamos hoje. Acho que é um dos temas mais lindos que nós produzimos aqui, né? Porque mãe é mãe. Uma boa noite a todos e fiquemos todos na paz de Jesus. Antes de eu me despedir, eu quero mandar um abraço lá para a dona Urreda, do Recanto, né? Os nossos patrocinadores, na próxima nós vamos citar todos os patrocinadores, e o pessoal que está nos ouvindo lá, do Amor e Caridade, e outras casas espíritas, que não vai dar tempo de nós nominá-las agora, mas todos vocês que estão ligados ao programa O Tempo, gratidão, muita gratidão, muito obrigado por tudo. Eu peço a Deus e a Jesus que ampare a cada um de vocês, que torne as suas vidas mais fáceis de serem vividas. Agradeçam pela vida, valorize essa reencarnação. Valorize essa reencarnação. É uma oportunidade de nós, estudando e praticar o estudo, o que nós temos conhecimento, valorizar a nossa moralização e a nossa espiritualização e a nossa intelectualização. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, querido Chico, por mais essa oportunidade de divulgar a mensagem que consola e esclarece do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. E assim seja. E assim ser-se-á.